Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal. Fala Lobo, meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com o meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo, mais uma, meu amigo. Vamos pra cima? Sempre pra cima, sempre pra cima. E hoje vamos falar, continuando aí nossa série de vídeos sobre prova longa, né, para instruir aí o pessoal. Vamos falar hoje sobre o dia a dia de treino, que eu acho que é a parte mais sofrida, né? Porque a decisão, o cara tem um pico ali de felicidade quando termina também, mas tem um dia a dia aí de treinos que é a jornada, digamos assim, né? Vou mostrar os bastidores. O que acontece ali quando você recebe uma planilha ou você acessa uma planilha pré-estabelecida. O que é levado em consideração quando você vê a sua planilha? Seja uma ou seja um ciclo, né? A gente chama de micro, a gente já falou um pouco sobre isso, mas só revisando, tem o micro, o meso e o macrociclo. Né? Então, o micro é aquele bloco ali, ou pode ser algumas sessões de treino, uma Normalmente é semana, uma semana que a gente usa mais. por exemplo, 10 dias, dependendo do que é utilizado. O mesociclo é a cada corte da fase do treinamento, se é base, se é específico. E tem o macrociclo, que é o montante geral, né? O plano geral. Então, é importante vocês entenderem esse contexto para quando receber uma planilha, por que hoje é um intervalado, por que hoje eu tenho um longo, o que isso tem a ver e por que a gente usa isso. Então, a ideia é tentar, de forma bem prática, mostrar, né, desvendar ali os bastidores de como a gente confecciona uma planilha e como para você poder executar sabendo o que está sendo feito. Perfeito. Quando a gente pensa em uma prova longa, a grande questão é volume e intensidade. Como encaixar essa questão aí? Porque provas mais curtas, né? O pessoal deve estar mais acostumado, já vê aquela questão de bota mais volume ali, faz uma base, depois é um período de velocidade, né? Quando a gente vê prova longa, já é um pouco mais complexo, já tem muito volume, tanto maratona quanto Ironman, né? A gente já tem que botar mais volume, aí como fica a intensidade, aí o cara quer fazer treino forte, aquela coisa de sempre, né? Uma bagunça ali. Você não tem um direcionamento com uma zona. Hoje, se acelera, hoje eu não acelero, faz longo. E por que eu vou acelerar para correr uma maratona, por exemplo? Né? Então, por que eu vou acelerar? A gente vai tentar responder isso. Perfeito. Olhando a questão de periodização de treino, como a gente falou, a gente tem a periodização clássica, né? Que é aquela, mais volume ali, melhora condicionamento aeróbio, chegando perto da prova ali, eu vou botando velocidade e ritmo de prova ali. Só que se a gente pensar numa prova longa, se eu começar com volume e no específico eu fizer volume, então eu vou só fazer volume, né? Então tem a questão de reverter essa questão de começar com velocidade, talvez, e botar volume no específico que ela precisa de volume, né? Para uma maratona, para Ironman. Então, primeiro, antes da gente avançar para a questão da periodização, planejamento, periodização clássica, reversa, o que a gente é melhor? O que é melhor fazer? Fazer o longo primeiro e depois acelerar, tirar um pouquinho de volume, aumentar a intensidade? Primeiro a gente tem que entender o indivíduo, né? Se é uma pessoa começando do zero, por isso que a gente fala que não é bom fazer prova longa logo de partida, assim, porque você não criou essa base aeróbia. Então a gente teria que fazer a periodização clássica com você. Você precisaria criar uma base aeróbia e não só criar a base aeróbia, porque ela é a chama para tudo que vai acontecer. Você precisa desenvolver o sistema como um todo. Não dá para já também começar acelerando. Vamos fazer uma reversa com quem está começando. Já começa com velocidade, acelerando, porque vai machucar, pode lesionar. E se você lesionar logo no trabalho de base, porque acelerou para depois tirar a intensidade e aumentar o volume, aí você vai se lesionar também lá na frente, porque depois você vai se recuperar da lesão e vai subir volume sem ter estrutura. Então você não vai ter regularidade, vai ficar nos altos e baixos. Então, geralmente, a gente utiliza essa periodização reversa, que a gente começa com mais intensidade e vai tirando um pouquinho de intensidade, subindo o volume, que é aquilo que vai, né, para a sua prova, uma maratona, geralmente, ou uma meia maratona para quem está começando, a gente pode considerar aí uma prova longa, né, para o triatlo, um Ironman 70.3. Então, a gente começa aumentando um pouquinho a intensidade antes faz uma base ali só para ligar a chave, uma adaptação, já começa a aumentar com treinos de intensidade, os fartlegs intervalados, sem tanto volume. A gente vai tirando essa relação da intensidade e aumentando um pouco o volume. Então, isso seria o ideal, mas lembrando que se você já tiver passado por ciclos de treinamento, 1, 2, 3 anos, aí a gente fala, por que fazer uma maratona?
depois de 3, 4 anos? Porque você já passou por isso, você já tem uma base aeróbica capaz de te já fazer entrar no ciclo, aumentando a intensidade logo no primeiros estágios, para depois tirar isso, né? E subir o volume. Perfeito. Falou uma coisa interessante que, por mais que a gente tenha esses modelos na ciência e tudo, comprovação, mas a gente tem que olhar, essa que é a diferença de ter um treinador, né? Porque a gente olha assim, pô, esse cara que não tá preparado para receber essa intensidade no começo agora, ele tá destreinado, ele veio de férias, realmente, tu falou, se a gente botar muita intensidade numa pessoa que vem de período de férias, assim, pode machucar realmente, e isso a periodização não vê, né? A ciência não analisa especificamente o caso de cada pessoa. Então, o treinador vê, isso a gente faz, esses bastidores, né, e também se aquela pessoa, se a gente já tem até um histórico maior dessa pessoa, se ela responde bem a isso. Ah, velocidade, né? Se ela responde bem à velocidade, se ela já tem um histórico de lesão que, mesmo que sem ter parado muito, já colocar a intensidade no início. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que fazer uma mescla, né? Uma mescla entre esses modelos. Né? Por isso que vem essa arquitetura que é o que a gente vai explicar aqui para vocês. Então, talvez a gente não vá trabalhar no limite da intensidade, vai trabalhar numa intensidade moderada para ligar a chave e não vai tirar tanta essa intensidade ao longo do caminho, né? Vai só modular, trabalhar talvez menos treinos, às vezes com mais intensidade até na reta final, para você não perder esse desenvolvimento, porque é importante. Agora, respondendo, por que é importante treinar a velocidade, né, treinos de velocidade intervalados, fartleks para o ciclo de maratona? A gente já falou isso em alguns talks, mas só revisando, porque esse tipo de treinamento tem benefícios diversos. Um deles, aumento ali do VO2 máximo, que a gente sabe que o quão importante é, né, para a gente poder depois trabalhar em faixas intermediárias de uma forma mais econômica. Tem a parte mecânica, que poucos levam em consideração, mas é muito importante, que é tornar realmente o sistema neuromuscular bem fino e economizando realmente energia em cada movimento, então uma eficiência mecânica, resumindo. Então, e claro, né, se você só fizer, como você falou, começa lento, só volume, termina com volume, e não realmente desenvolve essa eficiência mecânica, não desenvolve velocidade, não sobe o VO2, você vai estagnar, você vai ficar muito travado, não vai evitar a sua performance, a evolução vai demorar, e também você vai ficar muito lento, então isso pode gerar até lesão, porque seus treinos vão ficar muito longos o tempo todo. Imagina um treino, se você vai para uma maratona e não desenvolver um pouquinho de velocidade antes, não tem essa base, por isso que a gente fala da importância da base, não tem problema em fazer uma maratona para perto de 6 horas. Só que se a gente conseguir trazer realmente esse tempo um pouquinho mais para baixo, para 5, 4 horas, ou até o sub 4, o tempo de exposição na atividade vai ser menor. Apesar da intensidade ser um pouquinho mais alta, o tempo de exposição na atividade vai ser um pouco menor. Imagina treinos sucessivos de 30 quilômetros para quem vai fazer pelo menos mais de 3 horas de treino sucessivamente no ciclo final. Então, se a gente conseguir diminuir esse tempo de exposição à atividade, acaba se tornando também mais seguro. Perfeito. E a gente vê na prática essa evolução de performance. Perfeito. O VO2 máximo, se a gente aumentar, é como se fosse o teto ali da pessoa. Se a gente aumenta o teto, a gente aumenta o submáximo ali e acaba ficando mais rápido, tanto na prova quanto nos treinos também ficam. Existe uma relação muito fina entre o VO2 máximo e a eficiência mecânica, né? Então, se a gente desenvolve os dois, consegue subir o VO2 máximo e se tornar mais econômico mecanicamente, você vai desjogar esse submáximo lá para baixo de forma mais rápida e mais adequada. Então, esse seria um ciclo importante, né? Esse desenvolvimento, melhorando a eficiência mecânica junto com o VO2 submáximo, esse VO2 máximo, para quando a gente jogar aí os 70% do máximo, ele já é muito mais rápido do que começou, né? Do que quando você começou, que o teto dele estava inferior. Perfeito. Então, dia a dia de treinos de uma prova longa, a gente está falando de maratona, de Ironman, a pessoa tem que treinar basicamente todo dia, talvez com um dia off ali, dependendo do momento, né? Mas na maratona, como é que tu recupera? Pelo menos 4 treinos na semana? O que a gente tem de seguro são 4 treinos na semana, né? Então, geralmente, quem treina,
segunda, quarta e sexta, Uhum. geralmente. Segunda, quarta, sexta e o sábado ou domingo. Tá. Tudo vai depender muito de como for distribuído e como que é a rotina do atleta. Pode ser terça, quinta, sexta e domingo, por exemplo. Então, por quê? E geralmente um dos treinos costuma ser o regenerativo. Uhum. Dependendo da semana que a gente vai falar aqui. A gente pode regenerar, se for uma semana regenerativa, ele vai ter mais treinos leves nessa semana. Mas, na prática, o que a gente costuma fazer? É um fartlek, que geralmente pode ser numa segunda-feira, Uhum. que ainda você está recuperando do estímulo mais longo do fim de semana. Por que a galera chama quarta da maldade, ou quarta-feira? Porque geralmente quarta-feira é um momento mais apropriado para quem treina segunda, quarta e sexta, por exemplo, fazer um intervalado. Como eu falei, tudo depende se ela veio de uma prova, talvez ela não vá fazer o intervalado na quarta. Ou se ela fez o longo na sexta anterior, por algum motivo, ela já poderia até fazer o intervalado na segunda Foi longe, e descansar mais para um mais longo que vai ter no fim de semana. E uma coisa que eu acho que a gente concorda é que quando faz o longo, por exemplo, no sábado ou no domingo, a gente não costuma começar a semana com intensidade, né? Normalmente começar que a pessoa vai se arrastar depois ali, então... Normalmente ficou meio uma convenção de que terça, quarta fica um dia do intervalado ali, né? E segunda e terça, para quem treina segunda e terça, costuma ser geralmente uma recuperação do que foi no fim de semana, ou um fartlek, né, que é um treino com variação de intensidade sem muitos picos para cima nem para baixo, de forma contínua. Então o fartlek, ele é a cereja, é o coringa, é o treino que a gente pode usar em quase todos os momentos da periodização e a gente consegue modular o que a gente vai fazer em cada faixa, né, de ritmo desses blocos. E geralmente quarta ou quinta, para quem treina terça e quinta, costuma ser o intervalado. Geralmente sexta-feira ou sábado costuma ser um regenerativo, que é tentar deixar o corpo preparado para o treino principal do ciclo, já entrando no período específico, que é o período já, né, que corresponde a mais ou menos 12, 16 semanas, dependendo, até 8, um pouco menos se for um ciclo mais enxuto, de 6 até 12, até 16 semanas, dependendo de como a gente consegue trabalhar o atleta, mas no mínimo 6 a 8, porque senão você não tem uma adaptação a esse estímulo, por isso que a gente trabalha com essas semanas. A gente precisa de adaptação ao estímulo novo que está sendo aplicado. Então, a gente geralmente usa o fim de semana. E por quê, né? Abrindo um parênteses aqui. O que é perigoso ficar invertendo muito essa ordem, né? O famoso, a ordem dos fatores não altera, né? Pode alterar sim, pode ser perigoso. Então, cuidado você, atleta, aí, em falar, posso puxar o longão para terça-feira? Isso é bom de falar. Posso puxar o longão para quinta? Muito provavelmente não. Né? O seu treinador ele vai doer e falar que sim, mas avisa ele antes se você precisar puxar o seu longão para o meio da semana, porque ele vai teoricamente, tem que mexer na estrutura dos treinos anteriores. E aí você resolve fazer, posso puxar o longão para quinta e você fez o intervalado na terça. Né? A chance de dar uma porcaria e dar uma lesão é grande, né? Porque não é bem assim. Só que é importante fazer esse longo, se não vai dar para fazer no fim de semana, vai ter que talvez em algum momento encaixar no meio da semana. Mas de verdade, por isso que é importante também ter o treinador, porque ele é o arquiteto, ele vai ter a responsabilidade de te deixar em estado de prontidão e seguro para isso. Então, às vezes você, posso puxar o longão para quarta e você fez um longão no domingo. Entendeu? Então, cuidado com essas puxadas ali só para matar. Não, Isso. Né? Tem gente que tem que fazer 4 longões. Posso fazer 4 de uma vez na semana? Também não. Não pode. Isso não estava nem no roteiro, mas foi bem lembrado aí, porque é muito comum o cara às vezes perde um longão de sábado, não te avisou, aí ele quer fazer o longo na outra semana, e sendo que já tem um longo na semana, é 2 longos na semana, então... intervalo de 3, 4 dias. O treino não é só dar check ali, treino não é só check, né? Tem uma estrutura semanal ali de microciclos, né? Por isso que a gente está aqui, para mostrar esses bastidores. Essa aí é o behind the scenes, né? De fato, esse Talks ele veio para mostrar um pouquinho dos bastidores que vocês não veem na hora que a gente prescreve por que a gente sugere uma coisa ou outra, né? E se tiver alteração, a gente altera, a gente faz essa alteração para modular a carga, né, da semana para não talvez eu tenha que tirar o intervalado, colocar um fartlek mais leve para você poder estar pronto para fazer, recuperado para fazer o próximo longo que você antecipou, por exemplo. Perfeito. Então, isso é levado em consideração também na questão da periodização, né, de uma prova longa. Por isso que a gente tem que fazer a anamnese com o atleta, entender a rotina dele, a realidade dele,
para poder saber quando que ele pode fazer o tipo de treino ou não. Ou se você vai viajar, você não vai ter que, né, mudar aí a estrutura da Uhum. semana. Então, isso seria realmente importante. Por isso que aí vem o diferencial daquela planilha pronta e da planilha alinhada com o treinador e esse alinhamento com ele. Também não adianta não falar com ele, não conversar, Perfeito. esperar que ele venha te procurar opa, o que, que vai acontecer? Não, tem que ter esse canal duplo de comunicação. Então, basicamente, seria o fartlek, o intervalado, um regenerativo e o longo também, que são os treinos chaves aí quando a gente fala de prova longa, né? Então são os principais treinos É, existentes, não necessariamente toda semana vai ter um sim. intervalado, né? Então, só por isso que a gente agora já avançando um pouquinho, a gente tem uma estrutura semanal que pode ser, exemplo, 3 por 1, 4 por 1, ou pode ser 5 por Legal. 1, 5 por 2, dependendo, mas usualmente a gente tem 3 por 1, 4 por 1. Só São para explicar, 3 semanas de isso, estímulo e uma de recuperação. isso, ter 3 semanas. E a gente pode até classificar essas semanas diferentes, que a gente pode chamar de exemplo uma semana ordinária, que ela vai subindo a carga de treino, ela veio da regenerativa, a gente sobe a carga de treino, não pode também, dependendo do atleta, vir do regenerativo e já botar um choque, por exemplo, É. que é aquela semana muito pesada, que tem uma carga de treino pesada na semana. Aí a gente pode ter uma semana estabilizadora, por exemplo, que é uma semana que já subiu o nível, mas ela não sobe nem desce, ela acomoda a carga. E pode ter uma semana de choque, que aí é uma Mais semana pesado. que tem, de repente, um intervalado pesado com um fartlek um pouco mais pesado e talvez um longo em ritmo de prova. Então a gente chama de semana de choque. Geralmente depois dessa semana de choque, ou a gente estabiliza para aquele atleta que é muito bom e vai com 2 semanas praticamente pesadas, né? Ou a gente já costuma derrubar para essa uma semana de recuperação, que aí Perfeito. a gente costuma ter treinos leves. Então, um percentual maior de treinos leves com, por exemplo, uns fartleks, essas variações de ritmo bem lentas com um intervalo de descanso significativo, com um volume geralmente menor também. Show. E para o pessoal entender, a carga, então, ela não vai só assim, comecei o treino, ela só vai subindo, subindo, subindo. Vou fazer 20, 25, 30, 32, 34. Ela vai modulando durante o tempo, porque às vezes a gente está Uhum. passando ali, subiu, aí cai para uma regenerativa, aí a pessoa fala, não, mas semana passada eu fiz maior, tem que aumentar, tem que ir É. aumentando, tem que... Então E a gente pode chamar de vai ondulando, né? A isso. gente tem um método chamado ondulatório, porque o corpo ele não funciona de como a gente conversou algumas vezes, de forma linear. Eu não posso também, hoje eu fiz um intervalo de 200, deu outro 300, 400, 400, 500, 500, 1000, isso. não dá, o corpo ele vai sentir, vai ter lesões osteomioarticulares, vai ter uma sobrecarga geral do sistema. Então, por isso que também, É, né, não é uma, se fosse muito simples essa equação, ia ser muito fácil montar a planilha. Já evoluir, pensou? só Vou vai lá, vamos aumentando. fazer toda quarta-feira intervalado. Uma é 200, 300, 400, aí é muito fácil. Montaria um ciclo inteiro em meia hora e replicaria isso para todo mundo, né? Perfeito. Então a gente tem, durante o microciclo tem período de descanso ali com o regenerativo e durante os blocos de microciclo tem períodos de descanso também, né? Para Uhum. adaptar a carga. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E o que tu considera aí, Lobo, quando a gente fala de 3 semanas para uma de descanso ou 4 semanas para uma de descanso? O que é principal para ti quando tu vê um atleta? Talvez a experiência dele conta muito aí. Sim, é a experiência e o momento dele. De repente a gente vem com um momento bom, que ele veio, né, um momento mais tranquilo de Uhum. vida, assim, uma rotina um pouco mais tranquila. A gente pode, de repente, avançar um pouco. Ele está em estado bom de saúde. Por isso que é uma, é muito gostoso, né, quem está aqui atrás, né, e realmente tem a capacidade, tem responsabilidade, eu considero um treinador qualificado que é muito dinâmico, É. né? Nunca vai ser monótono, porque sempre você vai ter uma situação diferente. Então, mesmo o atleta experiente, se ele não tiver no estado bom de saúde, estiver viajando muito, excesso de trabalho, talvez até busque para 2 por 1 ou 3 por 2, descanse mais para ele se recuperar. Uhum. Entendeu? Não adianta, eu tenho que seguir esse 3 por 1, mas ele veio ficou gripado, ficou doente de uma semana, duas. Não dá. Então não dá. Aqui está programado choque, nunca vai poder ser É. uma semana de choque. Nunca vai ser uma semana pesada. Eu vou ter que fazer mais semanas de novo, vou ter que fazer um downgrade, fazer mais semanas evoluindo, para aí sim ele. E tudo bem, vai ter prejuízo na performance? Pode ter, não tem problema em ter prejuízo na performance, a gente Uhum. sabe disso. Atleta amador
passa por isso. Quem aí não está num ciclo de Ironman ou do 70.3 e nas últimas semanas, por exemplo, ficou doente bem Muito quando comum. queria que ser aquele treino pesado, eu vou fazer porque precisava daquele treino? Claro que não. E senão eu vou ficar mais 2, 3 semanas para recuperar, porque eu baixei minha imunidade e me sobrecarreguei. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, por isso que eu digo que na prática, esse 3x1, 4x1 é maravilhoso. A gente norteia o nosso trabalho. Só que nunca vai sair 3x1, Não sai. 4x1. É muito difícil. Grande parte da população vai ficar, ainda mais agora cheio de vírus, né? Região sul-sudeste, vai ter que se tirar, imagina, 3x1, mas aqui teria que botar uma carga alta, mas você não, acabou de recuperar, então não dá. Realmente. Então, isso é mostrando os Isso bastidores. é bem bastidor mesmo, né? Bastidores, o que você vê no Instagram, bonito, aquele treinador lá, cheio de ciência, mostrando. Mas Só que na esse prática, mesmo treinador, ele muito provavelmente ele não vai usar isso se ele for responsável, É. porque infelizmente não dá. Para um atleta profissional já talvez dê, porque ele consegue talvez antecipar, melhorar, botar esse atleta mais rapidamente no jogo, a gente não. é, Não, a gente acabou de ter que acordar cedo para levar o filho na escola, aí o filho vem doente, aí fica doente de novo e tal, e não consegue dormir as horas devidas, e meu Deus do céu. não dá pra comparar com o atleta, porque o atleta profissional é meio que, não vou dizer um rato de laboratório, mas é o cara que tá ali pra isso só, né? É o treina, come e dorme, pra ele não muda a rotina, é sempre aquela ali, aí fica mais fácil dessa modulação, né? Mas, como tu falou, a gente tem um método, mas tem a interpretação para a vida real, né? Não seria muito fácil, né? Joga no chat GPT, ele ia fazer lá para ti também, tudo quadradinho, né? Não é matemática. Por isso que o treinador tem que se capacitar e especializar, porque muito provavelmente a inteligência artificial, se você der os inputs corretos e ela for bem alimentada, ela vai conseguir fazer o trabalho melhor que o treinador, porque ele vai, não, fiquei doente aqui, às vezes o treinador ele negligencia, não, Já tudo deixa bem, lá. deixa lá, tá aqui pré-pronto, deixa, não, só seguir. E às vezes a inteligência artificial vai, você tá doente, tá gripado, Já vai saber fazer. Só que também a inteligência artificial, ela pode te limitar o processo. Ela talvez não vai te conhecer muito como às vezes um treinador, que também às vezes é ruim trocar de treinador toda hora, porque ele vai entender, essa pessoa, Não por tem mais esse que feeling. ela aguenta, ela tolera e vambora que eu consigo, mesmo na situação que ela não esteja tão descansada, aquela situação ideal, eu sei que ela vai tolerar, ela é muito resiliente e tolera uma carga de treino maior. Por exemplo, tem um atleta que a gente se conecta já tem há 4, 5 anos, acabou de voltar de viagem, pegou uma influenza, e a gente era teoricamente para ter 2 semanas bem mais leves, mas ele já respondeu bem, e a gente tem um histórico de não de lesão, de não lesão, de resiliência dele, de entregar tudo, mesmo em situações adversas. A gente conseguiu antecipar o que estava planejado para voltar a subir daqui a 2 semanas. Em 1 semana a gente já começa a voltar a subir mais rapidamente, por exemplo. Esse feeling que eu acho que é difícil uma máquina ter, assim, sabe? Pois é, mas o treinador vai ter que ralar, porque a máquina está buscando aí. Tá indo cada E se um bom treinador usar a máquina, aí ninguém segura. Perfeito. E sobre os tipos de treino? Sim, sobre essa questão de, por exemplo, 4 treinos a gente falou. Se a pessoa quiser incluir mais um treino, então, na semana, seria mais uma rodagem ali para estimular a capacidade aeróbica, né? Porque... geralmente sim, porque até pela conta... Ou pode ser um fartlek de uma intensidade mais baixa. Nunca mais um intervalado ali para sobrecarregar, né? Que a pessoa quer treinar forte, essa coisa. Senão você acaba não fazendo nenhum nem outro bem, né? É difícil. O corpo ele precisa de tempo de recuperação de um estímulo principalmente mais intenso, né? E para um outro estímulo intenso, a gente tem realmente um tempo maior dessa recuperação desse estímulo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E às vezes vai ter a gente que até dobra treino no dia. Hoje já tem treinador e a gente tem até material mostrando que, né, já material que nos dá apoio de que 2 treinos no mesmo período ele pode surtir efeito, mas realmente são raríssimas as pessoas que conseguem suportar isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não concorrer demais e também não somar estímulos semelhantes por conta da recuperação do sistema para estar em estado de prontidão para executar um novo. Até 2 longos seguidos. Será que o corpo muito provavelmente não vai aguentar 2 longos seguidos? Ele ainda está se recuperando, toda a parte metabólica e estrutural se recuperando para
né, para dar sequência nas atividades. Essa parte de recuperação também veio com a experiência, com o tempo, né? Quanto mais tempo tu fica, mais o corpo vai se recuperando. E a questão de incluir treino também exige tempo, né? Não é, eu faço 4, agora que eu vou querer fazer 7 na semana. Não, é uma progressão também. Não, quer fazer mais um? Bora botar mais um. Depois do tempo a gente bota mais um, aos poucos, né? Que vai aumentando também. E a vantagem é que, principalmente para o triatleta, ele pode até aumentar, né, o número de treinos na semana e se mantém em atividade por mais tempo, dando um dia de off. Ou tem triatleta que não tem off e usa a próprio regenerativo como uma natação muito leve. Claro que não é todos os dias sem um off, não dá, mas se você tiver, né, uma natação muito leve, reparadora, que gera uma carga praticamente zero para aquele indivíduo, e até pode ser importante para ele recuperar melhor do que dar um off completamente, né, sabendo que o estado dele de saúde seja bom, né, se alimentando bem, dormindo bem, pode ser uma oportunidade legal. Ou para o corredor mesmo, incluir treinos complementares nesses dias e aumentar o número de dias em atividade sem gerar um estresse naquela região, um estresse né, agudo daquele estímulo. Então é muito importante. E não só isso também, a gente está falando de incluir mais treinos, também tem que tomar cuidado para não derrubar muito o número de treinos. Né? Então, quero fazer uma maratona, né? Fazer em 2, vou somar, então eu tenho que fazer 70 na semana, eu vou fazer 2 de 35. Também, né? Não dá, porque eu tenho que dividir o estímulo em mais dias. Então, por isso que a gente diz, quer fazer uma meia maratona ou maratona, precisa desse processo, desse desenvolvimento, tempo para você conseguir tanto desenvolver melhor a capacidade de ter mais estímulos, absorver melhor essa carga, acumular, somada na semana, mas também encaixar na sua rotina esses treinos a mais na semana. Então tem muitos atletas que nos vêm, dá para fazer uma maratona treinando 2 vezes a semana? Não vai dar, mas não vai dar. Infelizmente não vai dar, dói falar que não, mas talvez você não esteja pronto. Fala com jeitinho ali, né? Mas não vai dar, porque a gente sabe que precisa dessa carga, a gente já falou sobre isso, né, em outros talks. Precisa dessa carga crônica, ela tem que ser dividida, não dá para somar tudo, não. É complicado. E especificamente sobre os treinos que a gente passa aí durante a semana, como tu falou, a gente tem o treino de VO2 máximo que já está ali com a eficiência mecânica, né, já auxilia nessa questão. Tem o treino para estimular o limiar de lactato, que é importante também para a resistência, e os treinos leves que ajudam aí na capacidade aeróbica, a questão das mitocôndrias, estimula a mitocôndria e tudo mais. Esses são os principais treinos, eu acho, que a gente considera aí durante a periodização, né? Não tem muito que inventar a roda, né? Esses são os treinos. Dá pra gente combinar esses treinos também. Então, isso tudo vai depender muito da capacidade do atleta e do ciclo. Dá pra gente combinar esses treinos, dá pra gente fazer no mesmo sessão de treino, um treino para VO2 junto com limiar, né? Então a gente consegue fazer treinos mistos. Geralmente a gente não usa muito isso, usa realmente com atletas muito experientes. Talvez no triatlon mais, né? Como é mais curta, né, a demanda e usa mais o ciclismo por conta de não gerar tanta sobrecarga mecânica, né? Porque você vai para o intervalado e depois na sequência entra num fartlek para trabalhar limiar ou um bloco de ritmo, né, beliscando aí Z3, Z4, que é geralmente esse limiar que a gente comentou aqui, que é do moderado para o forte, talvez possa ser perigoso, porque você já veio, tá com a musculatura bem fragilizada e a gente sabe que a fadiga, ela está diretamente relacionada com a absorção de carga, né? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso também, né? A gente vê um Blumenfeld fazendo 30 de 400, não é todo mundo que aguenta 30 de 400. É pesado. Ou 15 de 400, mais um 10K para limiar ali, né? Então tem que tomar bastante cuidado. É bom te ficar de olho nessas referências, porque essa galera que treina 35 horas na semana, 30 horas, né? 30 de 400 é nada. Então, é bem pouco. Inclusive, falando disso, sobre essa distribuição de intensidades, o que a gente vê mais de comum na ciência é o polarizado e o piramidal, né? O polarizado ali de 80% do treino leve, em baixa intensidade, leve de verdade, tá, pessoal? E 20% ali na zona vermelha, ali mais forte, né? O piramidal ali a gente pode botar 70, 20, 10, mais ou menos. A gente distribui mais ou menos assim, né? Durante o ciclo também. Os atletas menos
experientes, que a gente chama, né? Eles funcionam melhor com piramidal, porque você tem uma distribuição bem equilibrada de carne ali. Você pode até ter na semana 70, 40, 70, desculpa, 25, 5. Ele não acomoda, né? Ele não vai conseguir tolerar 10% da carga de treino total da semana ali, numa série vermelha, né? Um Z4, Z5. Então, mas, por isso que é importante mesmo, os dois métodos, eles funcionam dependendo do indivíduo e para o momento. E no final das contas, você não tem também gente que fala, eu só treino forte, só treino forte. Talvez não aguente treinar tanto forte. Fala que só treina forte, mas não é bem assim. Vai geralmente cair nesse 70, 30 e essa divisão aí do... Né? Porque a pessoa, se só treina forte, ela não vai conseguir treinar só forte, porque não vai dar, isso é mentira. O volume é muito baixo, então se conseguir, não tem como, né? Então, realmente essas duas proporções, elas são as mais utilizadas. Em alguns momentos a gente vai usar mais o polarizado, então realmente trabalhar entre Z1 e Z2, praticamente menos em Z3 e já trabalhar o Z4 e Z5, mas vão ter momentos que eu vou precisar desenvolver no atleta, principalmente em alguns períodos do período específico. Bem específico, bota o Z3 ali. No período específico, dependendo do nível do atleta, ele vai correr uma maratona perto de Z3, então eu vou ter que ter um percentual maior e um percentual menor Z4, Z5, então ele corresponde a um período específico e acaba sendo um piramidal, principalmente na fase de um ciclo específico de uma maratona ou meia maratona, por exemplo. É o ritmo de prova dele. Hoje em dia acho que o pessoal já está mais consciente dessa questão do treino leve, né? Você já está fazendo bem os atletas postando, né? A gente falou do Blumenfeld que ele treina 35 horas na semana, mas ele já falou que 30 horas é leve, rodando leve, porque realmente não tem como treinar 30 horas forte na semana, o cara se quebra todo, né? Não tem como. Então, como entre o treino forte e outro, tem que ter treino leve, então... Para somar hora tem que treinar leve, né? Não tem jeito, não tem mistério aqui. Por isso que quanto mais você tem disponibilidade de treino mais horas, a tendência é treinar mais leve. Isso. Se você tem menos tempo de treino, muito provavelmente você vai ter que mudar bem essa relação. Mas claro, com uma prova menor, né? Porque também menos tempo de treino a gente já viu que não cabe uma prova muito longa. Mas existem estudos até comparando diferentes métodos, treinando metade do tempo com mais intensidade e dependendo do objetivo você tem resultados até semelhantes ou até melhores treinando com mais intensidade e menos tempo, mas aí sua meta ela vai ter que ser mais curta e reduzida, ou para prova de 10 ou no máximo 15, pode funcionar bem, trabalhar com mais intensidade se você tem menos tempo para treinar e o seu corpo acomoda bem e responde bem essa carga. Perfeito, porque quando a gente já vai para meia e para maratona aí a capacidade aeróbia já, né? A questão já influencia abaixo nesse ponto. Perfeito. Exato. Mais algum ponto aí, meu amigo? Acho que a gente ficaria muito tempo falando sobre isso, porque tem muitos bastidores, tá? Mas a gente um dia vai fazer um talk, até surgiram temas de talks, o que vocês querem saber aí sobre os bastidores de treino. Então deixa aqui nos comentários pra gente gravar aqui tantos talks, quanto Descomplica, quantos shorts, sobre temas de curiosidade de vocês. Tem coisa que a gente não vai poder falar, né? Que é relacionamento do atleta, que a gente não pode falar nos bastidores, mas a grande maioria a gente vai poder sim respondê-los e fazer conteúdos aí sequenciais. Sensacional, galera. E lembrando, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos pra cima. É isso aí, amigo. Mais um. Vai ficar bom nesse negócio. Galera, se vocês quiserem... Gostarem do vídeo, dê o like, ative o sininho e compartilhe com os colegas, comentem embaixo aqui também. É isso. E bora evoluir. Valeu, galera. Pra cima!